com o Irineu Teixeira. Irineu, a vida muda e mudou, tem 24 horas. Ontem, por esta hora, estavas aqui e ainda não havia cessar-fogo, entretanto já está a vigorar. Vais-nos fazer uma espécie de cronologia daquilo que, da forma como foi conduzido este acordo até aqui para se alcançar o cessar-fogo. O que é que aconteceu? Começo logo mais uma questão que eu deixo de lado. Portanto, havia uma guerra, infelizmente, mas havia 3 intervenientes. Que me lembre. O Irão, atacado por 2 nações. Estados Unidos da América e Israel. Israel ficou de fora de tudo e mais alguma coisa. Já vou aprofundar. Só para lembrar que o acordo é entre os Estados Unidos da América e o Irão. E quem precisa de garantias de segurança é Israel. Eu não me lembro dos Estados Unidos da América ter sido atacado. Não me lembro. Lembro, 11 de setembro, portanto não foi atacado, portanto a questão também ai da NATO, ai a NATO, o artigo 5º não se coloca, porque iniciou esta guerra ofensiva, não é? Foram os Estados Unidos da América. Bom, tudo não surpreende o desfecho, porque Donald Trump precisava de uma janela de oportunidade para sair deste labirinto, deste lamaçal criado pelo próprio, onde ele ficou, e agora tem que encontrar soluções mágicas para sair de tudo isto vitorioso. Mas ele consegue. É um ótimo vendedor e propagandista, inclusivamente de coisas que não aconteceram e de feitos que não foram alcançados. Bom, uma palavra de apreço ao primeiro-ministro paquistanês. Parece que estiveram as delegações paquistanesas incansáveis para haver um entendimento, mesmo que tenha sido feito em cima do joelho. É claro que foi feito em cima do joelho, porque o importante era as armas calarem-se. Agora, como não interessa, o que é preciso é convencê-las. Com aquela nuvem, que era aquele ultimato de Donald Trump em relação ao Irão e aos iranianos. João Neto, eu, a propósito disso, vou ser pouco simpático. Achas que não funcionou como pressão? Não funcionou, mas como é que é possível este senhor que ali está na imagem, que não sou eu, o outro que lá está ao lado, Sim. Ele ameaçou publicamente um povo de genocídio. Sim. Eu parece-me que quem é a grande ameaça atual ao mundo livre é ele próprio, é isso? É ele próprio. Este senhor é a grande ameaça ao mundo livre. E este senhor, Israel que o diga. Mas Israel precisa de aliados fortes, tal como nós precisávamos e vamos continuar a precisar na Europa. Israel porque está isolado, é uma ilha no mundo islâmico e mundo árabe. E nós porque não nos acautelamos, confiamos num aliado. Este senhor que ali estava há pouco troca os amigos e os aliados por lucros e interesses. Na hora. E as vezes que eu já disse que esse senhor é um mercantilista, só tem interesses económicos. Esse senhor não se move por questões humanas, por amizades, por princípio, por caráter, por dignidade, por nada. Por nada. Só quer ver lucro e protagonismo. E desrespeita reiteradamente a ordem internacional e as regras do jogo. Já sabemos que os outros o fazem. Andamos a falar disto há meses e há anos. Não há novidade nenhuma. Grupo terrorista é grupo terrorista. Não adianta aligeirar, não adianta menorizar. São grupos terroristas. O regime ayatollahs são terroristas. Os seus proxies são todos terroristas. Sim, mas tenho que chegar à conclusão. E o que é esta administração de Donald Trump? Temos que questionar o que é que ele foi fazer afinal ao Irão. Era para substituir um regime terrorista? Ou era para se aproveitar de um povo sofredor que recebeu esta administração de bom grado e de braços abertos e que afinal, uma vez mais, os traiu? Como fez aos curdos na Síria, abandonou os curdos, usa e são descartáveis. O povo, as nações, os aliados são para ser usados e descartáveis. Mas desta vez correu-lhe mal. Correu mal, muito mal. Eu vou pegar numa frase de um grande senhor, que é do meu tempo, um ator que me fez ver muitos filmes, Arnold Schwarzenegger. Deves-te lembrar, este batia em todos. Exterminador. Exterminava tudo e ganhava sempre. Mas faz parte do meu crescimento, portanto eu acho que vi os filmes todos e repetidos. E o que é que diz Schwarzenegger? Donald Trump já vai ficar na história, já está na história, como o pior presidente de sempre dos Estados Unidos da América. Subscreves?
Subscrevo, integralmente. Só dar uma nota, dizer que a China movimentou-se da forma hábil e sábia e ponderada que lhe é conhecida, chineses, não de longe concordar com o regime chinês, de longe, mas moveu influências e terá sensibilizado o Irão a dizer: talvez vocês percam mais do que aquilo que vão ganhar. Sabe-se que turcos e egípcios também estiveram muito ativos nas últimas horas. Foram horas loucas, cansáveis, telefonemas seguidos, que apareceu aquele anúncio de Donald Trump, cessar-fogo, um cessar-fogo. Portanto, ele fez um anúncio com pompa e circunstância, como se tivesse descoberto a pólvora, de um cessar-fogo, mas parece-me que lhe saiu foi a sorte grande quando este plano de paz que foi aceito não é norte-americano, é um plano de paz feito pelo Irão, provavelmente com a ajuda dos seus proxies aliados, aliados simpatizantes ou por pessoas com competência de outros países que ajudaram a fazer este plano dos 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos. Este plano chegou na hora certa, era o álibi. A dizer, sim senhor, concordamos com um plano que nem é um plano norte-americano. Foi uma escapatória que ele encontrou, que ele usou para tentar ter uma saída, no mínimo, airosa e discreta de todo o caos que ele provocou. Sabe-se que elementos dentro do MAGA, do Make America Great Again, que havia uma pressão e vozes muito contra tudo isto que se estava a passar. Porque questionavam os porquês. Mas, afinal, porquê é que há uma guerra contra o Irão? E quais são os resultados? E quais são os benefícios? Que isso é sempre o que interessa aos americanos. Não é só aos americanos. Mas, afinal, o que é que nós vamos ganhar com isto? Começaram a fazer contas. E os nossos arsenais? A China continua a ver no sofazinho, os Estados Unidos da América a terem baixas militares e a terem umas baixas assustadoras ao nível militar, de indústria militar. Crê-se que só Tomahawks, que é um míssil cruzeiro de longo alcance e com uma boa precisão, que terão gastos cerca de 800. A Ucrânia andou a choramingar, a pedir, a implorar por cerca de 100. Os Estados Unidos da América, não sabemos, e também 100 não vai, não temos 100, isto também não vai mudar o curso da guerra, para que é que vocês querem 100 Tomahawks? Os Estados Unidos da América usaram cerca de 800. 800. Janete, e os centenas, eu vou-me atrever a dizer, milhares de mísseis interceptores para interceptar os mísseis balísticos iranianos. Porque o senhor, na sua soberba e superioridade a todos os níveis, o senhor Donald Trump, veio à Terra para nos salvar, disse que, inclusivamente, não queremos os drones ucranianos e drones interceptores. Drones, alguns custam 2.500 euros. 2.500 dólares, 2.000 euros. Os países do Golfo Pérsico, e os Estados Unidos da América, que têm toda a sua entourage militar, estava ali acampada, assediada, os seus porta-aviões, os seus caças de última geração, de quinta e de sexta, gastaram milhares de mísseis interceptores. Cada míssel desses, que é para os Patriot, para o Estado, para os sistemas de defesa aéreo mais modernos da atualidade. Esse Estado que Israel tem não existe sequer na Europa. O que é que Zelensky vai fazer ao Golfo Pérsico? Dizer, nós temos estes pequeninos, estes dronezinhos pequeninos que são excepcionais para interceptar Shahed. Os drones iranianos, nós interceptamos. O drone iraniano custa 35 mil dólares. Os nossos custam 2.500. Mas vocês usam mísseis dos Patriot para interceptar drones. Cada míssil custa 3 a 4 milhões. Janete, desses interceptores. Foram gastos milhares. Foi a perfeita loucura o que aconteceu. Loucura a todos os níveis, claro. Loucura insana, porque tudo isto é ilegal também. Tem que haver uma lógica. E eu assumo a minha posição desde o início. Disse, oxalá que aquele regime caia de podre, à força ou não por força, ele tem que sair aquele regime em nome do povo. Em nome da solidariedade humana. Agora,
eu fiquei baralhado o que é que estiveram a fazer os Estados Unidos da América. Sim, estiveram. A incapacidade militar agora é claro Sim, que... mas o regime está lá. O regime está lá, é o mesmo ou pior. Ou pior. Este é muito mais radical. Eles eliminaram o Ayatollah Khamenei. Tinha 86 anos. Já pela idade, já ia a caminho das suas virgens. O filho, aparentemente, estará em Qom, é uma cidade sagrada iraniana, estará desfigurado, estará muito mal fisicamente. O que se diz é que não tem capacidade para governar o Irão. Porque é uma ditadura teocrática. Temos um presidente, Pezeshkian. Olha, o presidente vai participar mas já lá vamos, nas reuniões em Islamabad. Portanto, este senhor disse que cumpriram todos os objetivos. O Estreito de Hormuz está a ser reaberto. Acabaste de falar da questão das empresas norueguesas. Até posso já anunciar, passaram 2 navios-tanque. 2. Propriedade grega, que se chama NJ Earth. E um segundo, que se chama Daytona Beach, tem bandeira liberiana. Passaram. Tiveram que pagar $1 por barril. Podem pagar em criptomoedas. Foi o acordo. Passaram só 2 navios-tanque. São navios-tanque que são gigantescos. Chegam a ter 200 metros. Eles são enormes. Voltando ao Sr. Trump, que disse o seguinte: nós cumprimos todos os objetivos militares e o Estreito foi reaberto. E disse isto com pompa e circunstância. Já neto. E o Estreito estava fechado antes da guerra? Não estava. O Estreito foi fechado por culpa do Sr. Donald Trump. Portanto, e agora anuncia um feito e um drama, que estamos um drama agora económico à escala global, que foi provocado pelo Sr. Donald Trump. O Estreito estava aberto até o início do conflito. E a questão é que agora as consequências são mais trágicas, porque o Irão usa o Estreito como moeda de troca e quer tirar proveitos da reabertura. Quer tirar proveitos, querem portajar. Vamos dizer aqui à via verde para pôr lá um dispositivo qualquer. Querem portajar e querem ter lucros. Isto não acontecia antes. Portanto, o Sr. Donald Trump arranjou uma bela confusão. Não há louro nenhum a ser-lhe atribuído. Só críticas. Agora, o que se sabe, agora algumas informações que foram chegando. O Irão e Oman também diz que está interessado em portajar. O Irão diz que com esse dinheiro, é uma justificação, podemos discordar dela. A ideia era dela. dividir, inclusive, com as taxas com Oman. Dividirem os dois. O Irão pode ter uma justificação. Bom, com este dinheiro vamos reconstruir aquilo que foi destruído. Podemos concordar ou não, mas é uma justificação. E Oman? É sem perceber. O dinheiro para Oman é para quê? Não tenho resposta para isso. Nas declarações que o senhor Donald Trump fez, que agora já vai haver novidades, através de outros, não é novidades, atualizações. O senhor Donald Trump não teve uma palavra nos comunicados que fez, nos comunicados nas redes sociais. Não teve uma palavra para a questão dos mísseis balísticos, nenhuma. Não falou sobre o programa nuclear, 0. E o urânio enriquecido, também não falou sobre isto. Nem os exércitos, os proxies. Absolutamente nada. Nada. Bom, Pete Hegseth teve uma declaração, eles vão falando agora, já houve uma conferência de imprensa, inclusive com o conselheiro militar, o general Kane, que é o conselheiro mais próximo de Donald Trump. Pete Hegseth é o secretário de defesa norte-americano. Sobre o urânio enriquecido, disse que isto tem momentos, ou nos entregam ou nós vamos buscá-lo. Ou nos entregam ou nós vamos buscá-lo. Como é que interpretamos isto? Não há cessar-fogo. Bom, há agora um temporário, vamos aguardar pela solução. Sim. Entretanto, além de Donald Trump, fazer uma espécie de cronologia, eu sei que hoje vou arrebatar muito tempo, o Irão também ganhou. Eu sei que já falaram sobre isto, todos ganharam. Entretanto, estamos a ver estas imagens em direto. É Marco Rubio, que está aqui nestas imagens. Neto, O encontro que está a acontecer agora. o Marco Rutte. Com Marco Rutte, que é
portanto, da NATO. O secretário-geral da NATO. E se ouvissem, eu lá quem está em casa, onde quer que esteja, eu vou-vos dizer. O que se diz nos corredores acerca do comportamento de Mark Rutte é tudo menos positivo. No mínimo, os encómios, os adjetivos é bajulador para cima. Tomou sempre partido, em nome da NATO, tomou sempre partido da administração Trump. Os atos, a guerra contra o Irão, esteve sempre do lado de Donald Trump. Quando se sabe, eu não estou a dar opinião agora, quando se sabe que há diferentes sensibilidades europeias. Sabemos perfeitamente, temos aqui nuestros vecinos, que fecharam as bases aos Estados Unidos da América. A França não permite, continua a não permitir sequer que aeronaves israelitas sobrevoem o território francês, transportando armas. Portanto, há muita sensibilidade dispar e diferente. Não é unânime. Aliás, eu quase me atrevo a dizer que a maioria dos países da NATO, discordando do regime iraniano, dos ayatollahs, e condenando, mas não aceitou, e nem foi tido nem achado, para esta guerra iniciada em conjunto com Israel, iniciada por esta administração. E o senhor Mark Rutte, que é o secretário-geral da NATO, que tem que representar esta organização, que é uma organização defensiva e de paz, esteve sempre do lado explícito e sem procuração expressa, passada pelos elementos da NATO. Não ficou bem, não está a ser bem visto pelos seus correligionários europeus e os que pertencem à NATO. Isto foi a propósito, porque apareceram... Porque, de facto, os dois iniciaram agora um encontro em Washington, Mark Rutte e Marco Rubio, sim. Claro que, eu não sei, Mark Rutte, se calhar, na sua inocência, eu acredito nos seus bons instintos, quer lidar com as várias sensibilidades. E lidar com o Sr. Donald Trump, infelizmente, é dizer-lhe tudo o que sim. Se alguém negar um brinquedo ao Sr. Donald Trump, vamos ter birra. E birra séria, como vimos, ameaça tudo e todos. E rapidamente se esquece quem é que são os seus aliados, quem são os seus companheiros de route, de estrada, eu ia dizer francês, que é uma expressão francesa muito conhecida. Enfim, isto para dizer também que, e fazendo aqui um enquadramento, porque eu sei que já falaram disto há pouco, o Irão também ganhou. Todos ganharam. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão fez um comunicado a dizer que o inimigo é sempre os Estados Unidos da América, sofreu uma derrota inegável. O Irão alcançou uma grande vitória e obrigou os Estados Unidos da América, que são os criminosos, a aceitar o nosso plano de 10 pontos e comprometeram-se com este plano. Há aqui algumas premissas. Este plano dos 10 pontos ainda não está muito bem explicado. Já ouvi muitos comentários, já li muita coisa, já me chegou muita informação. Mas não é muito cristalino. E nisso o Donald Trump até terá sido honesto, porque numa das perguntas que lhe fizeram dos jornalistas, ele respondeu acerca dos 10 pontos. Ele disse, vocês não sabem quais são os 10 pontos, eu sei. Estamos a negociar. Vocês acham que sabem. E talvez nós não saibamos toda a verdade. A verdade é, pronto, e a questão é sobretudo com, cessar-fogo já sabemos, a manutenção e controlo do Estreito de Hormuz. Talvez não seja bem isto que os iranianos estão a anunciar, até porque os Estados Unidos da América dizem que no acordo está uma parceria, um entendimento na exploração de todo este território que é fundamental para o bem-estar energético do planeta, porque pelo Estreito de Hormuz passa um quinto do petróleo mundial. Há aqui algumas questões que os iranianos dizem o seguinte: os Estados Unidos da América aceitam o enriquecimento do urânio. Os americanos dizem, não aceitamos. Não sei em que ponto é que ficamos. Não há verdade sobre a questão do programa, não é que não há verdade, não há transparência nas informações transmitidas acerca do programa nuclear iraniano. Vamos ter que aguardar com alguma paciência, sobretudo por sexta-feira, para que algo seja mais oficial, que seja escrito, que seja mostrado. Porque o que neste momento temos é narrativas e propaganda. Cada qual a dizer, eu ganhei, ganhaste tu,
aqui... Cada um atribuir méritos a si próprio e com visões muito diferentes do que é que representa uma vitória. Só para concluir, eu acho que perderam todos, não é? Porque perderam todos. A Guarda Revolucionária Islâmica perdeu a maior parte dos seus recursos. É uma realidade. E dos seus elementos e das suas capacidades. Isto é cristalino. Está muitíssimo mais fraca do que estava. Perdeu o povo iraniano, esse é o que mais me importava. O povo iraniano perdeu. Deve estar numa depressão terrível. Percebeu que, mais uma vez, foram traídos e que o regime obsceno, terrível, terrorista, horrível, são esses ayatollahs que desgovernam aquela nação fantástica há 47 anos, vão se manter lá. Os países do Golfo Pérsico também perderam. Foram atacados, foram bombardeados, têm prejuízos elevadíssimos e também perceberam que o regime iraniano vai permanecer. Eles estavam, sobretudo, os Emirados Árabes Unidos, sobretudo o Kuwait, a Arábia Saudita, estavam empenhados em que este regime caísse. Não caiu. Não caiu. O regime está lá direitinho. E também não sabe o urânio, onde é que está o urânio enriquecido, não sabe nada do programa, não sabe nada do programa nuclear e perdeu Israel também. Israel empenhou-se até ao pescoço, empenhou as suas aeronaves, os seus recursos militares, os seus recursos económicos, foi um aliado fiável, ajudou os Estados Unidos da América a recuperar o seu piloto e a verdade é que o regime continua lá e são os mesmos que dizem morte à Europa, morte aos sionistas, morte ao Ocidente. São os mesmos, se calhar ainda mais radicalizados. E agora com ainda ódio maior, porque foram atacados, foram destruídos e os seus amigos, os seus companheiros de arma foram mortos e as suas lideranças foram mortas. Portanto, na primeira oportunidade, como se isto fosse, andássemos a falar para inocentes e para criancinhas, na primeira oportunidade, este regime vai se reerguer e uma vez mais vai apontar baterias a Israel. Portanto, a pergunta que eu deixo aqui no ar é, isto serviu para quê? Para levar desgraça? É porque não morreram só elementos da Basij e da Guarda Revolucionária Islâmica. Quantos iranianos inocentes morreram? Nem se contabiliza. Foram centenas e centenas, ou se calhar milhares. Pessoas inocentes, os mesmos que querem a mudança de regime, acabaram por morrer com bombas daquele que deveria ser o libertador. Para quê? Pode ser que um dia consigamos Janete, obter essa resposta. E eu sei que isto hoje é muito Irão. Ainda tenho. O que é que aconteceu nas horas seguintes? Ok. Eu vou até agora, eu prometo. As horas seguintes ao cessar-fogo. Ao anúncio de cessar-fogo. Israel continua a atacar forte e feio o Líbano e não só. Há uma cidade que se chama Karaj, não sei se o J se lê, Karaj, ou que seja parecido, mas o canal Al Arábia disse que o Israel descobriu uma reunião de altos comandantes nesta cidade, atacou e os matou. Que há muitas vítimas, os matou, que há muitas vítimas. Israel, as reações foram muito pouco positivas. Vou dizer o opositor, o líder da oposição em Israel, Yair Lapid, disse o seguinte: isto é um desastre político. Israel foi completamente, nem participou nestas reuniões nem neste acordo, são muito importantes para a segurança nacional israelita. Fomos abandonados e fomos traídos. É a oposição israelita. Mísseis iranianos, depois do cessar-fogo. Eu estou agora, o que é que aconteceu nas últimas horas? Mísseis iranianos atingiram o centro e o sul de Israel. Mísseis iranianos atingiram a cidade industrial de Jubail, na Arábia Saudita. Isto depois do cessar-fogo, anunciado. Bom, esta é uma notícia positiva. O Marco Rubio, o secretário de Estado, não é? É o equivalente ao nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, anunciou a libertação de uma jornalista norte-americana, Shelley Kittleson, que estava em cativeiro desde o final de março. Ela foi raptada em Bagdá. Foi raptada pelo Kataib Hezbollah. Também é os proxies do Irão que atuam dentro do Iraque, as tais milícias xiitas. Ela foi raptada no dia 31, foi libertada no decurso deste acordo, também estava incluído. Há aqui asteriscos, há aqui vários pormenores também. O Irão atacou o Kuwait e atacou os Emirados Árabes Unidos. Porquê? Porque, segundo os iranianos, os Emirados Árabes Unidos atacaram a ilha de Siri, ou de Siri, fica no Golfo Pérsico. Isto tudo depois do cessar-fogo, isto que eu estou a dizer.
Os Emirados Árabes Unidos que atacaram uma refinaria de petróleo nesta ilha, uma instalação militar e o cais de desembarque. E a seguir o Irão respondeu e atacou os Emirados e atacou o Kuwait. E agora? O que é que vai acontecer? Agora tirei-te a pergunta que me ias fazer. O que é que vai acontecer, Janete? Bom, agenda. Islamabad. Sexta-feira. Islamabad. O que soube, não sei se só eu é que sei, que já anunciaram, o presidente do Irão vai estar presente. Sim, já vi essa informação. Por aí. Massoud Pezeshkian. Deverá liderar a equipa de negociação. É o presidente. É que o Irão tem um presidente. E, eventualmente, quem lá vai estar, pode estar J.D. Vance. Agora está em todas também. Agora apareceu. Mas parece que J.D. Vance não estava muito partidário destas ações militares. Não concordou com a iniciativa de Donald Trump. Bom, mas além dele, estarão, além de J.D. Vance, aqueles dois... A dupla de sempre, A não é? dupla, aquela dupla. Kushner e Steve Witkoff. Esses mesmos. Portanto, vamos aguardar com alguma expectativa. E para terminar, ainda há sempre mais qualquer Ainda há mais coisa. qualquer coisinha. Bom, e o preço do crudo? Houve alteração ou não? Já se falou aqui, Janete? Falámos com os Falaram. nossos especialistas de Falaram com os negócios. especialistas. Sim. Olha, eu não sou especialista, mas os dados que tenho, os últimos dados que tenho, que se calhar já pecam por atualização, o preço do crudo baixou cerca de 16,31%, chegou aos 92,96 dólares por barril, é os últimos números que tinha, mas para as pessoas perceberem, antes da guerra estariam cerca nos 73, e podes-me corrigir, Sim. antes da guerra mais ou menos nos 73 dólares. E as últimas horas, portanto, é nas últimas horas, baixou aos 92,96. Se tiveres outros números, melhor. Não, é mesmo melhor. isso. Continuar a Então, negociar ainda assim bastante acima da cotação há aqui um registrada no problema. período pré-guerra. Falaste da Noruega e falaste bem, estão preocupados. Não é só os navios. Os navios, para fazer a trasfega e a circulação segura, precisam de seguro. E as seguradoras não têm garantias ainda. Como não têm garantias, das duas uma, ou cobram preços absurdos, muitíssimo altos, para garantir a proteção, não é? No caso do ataque, porque depois a seguradora tem que chegar à frente, e já sabemos que seguradoras só servem para... Bom, as seguradoras têm sempre, por intenção de ter o lucro, lá ia eu dizer coisas para vou ter problemas com as seguradoras, é preciso sinais mais positivos. E quando houver, os noruegueses e todos os demais vão começar a circular e a exportar o crudo, que é importante na hora de abastecer o automóvel, mas sobretudo para a indústria. Esquecemos a indústria, os agricultores, a pesca, todos eles precisam. E agora, queres falar do movimento de cidadãos que acabou por proteger as infraestruturas? Rapidinho, para entrarmos também nas histórias. Um minuto. Pode porquê? entrar como história já. Sim, pode entrar como história. Porquê? Porque isto é completamente obsceno. Isto configura, inclusivamente, um crime de guerra. Mas vindo destes regimes ayatollahs, coitado destas pessoas, não é? Muitas inocentes, que eu digo, pronto, chamo carneirados, mas têm um chip. As pessoas, a polarização, ficaram extremistas, são radicais, apoiam. Como é que é possível apoiar um regime como este? É possível. E a verdade é que foi incentivado, foi pedido, solicitado, forçado, pressionado e por aí fora, a que as pessoas fizessem cordões humanos em torno de infraestruturas estratégicas. E lá foram eles, estas alminhas inocentes, lá foram eles. Fizeram nas pontes, como estamos a ver aqui, nas centrais elétricas, jovens obrigados a ir, os estudantes... portanto, posicionaram-se em lugares críticos, obviamente, para dissuadir os ataques norte-americanos. Eu recordo que na Convenção de Genebra diz o seguinte: é proibida a utilização de escudos humanos. Convenção de Genebra, pelo direito internacional humanitário, tudo isto configura crime de guerra, porque há uma guerra em curso. Guerra, claro que os iranianos lá querem, o regime lá quer saber das pessoas. Eles queriam mesmo era que os americanos atacassem e que morresse a população, para dizer uma vez mais, estão a ver, ele é o grande Satã. E nestas horas, já estamos nas histórias, muito bem. Nestas últimas horas também temos imagens
creio umas imagens curtas. Israel aproveitou as horas que ainda tinha e atacou cerca de 10 troços ferroviários e 8 pontes. Eu creio que há um vídeo muito curtinho, esta já é a seguinte, mas era um vídeo de pouquinhos segundos. Mas o que Israel chegou a fazer foi a destruir pontes e troços ferroviários, pontes férreas. Muito bem. Sobretudo para impedir que o exército, a Guarda Revolucionária Islâmica, continuasse a transferir armas dentro do seu território. Agora outras histórias relacionadas com o Irão, com o conflito e também com o regime dos ayatollahs. Acabou um calvário horrível e terrível para dois cidadãos franceses. Dois cidadãos franceses passaram mesmo por um enorme calvário. Estamos em período pascal. Cécile Kohler, isto aqui está a ser anunciado no Parlamento francês, só para as pessoas perceberem, foi anunciado, inclusive pelo presidente francês, foi anunciada a libertação de um casal, Cécile Kohler e Jacques Paris. Estavam detidos há mais de 3 anos no Irão. Detidos! Eles já em novembro, isto é a fase final do processo de negociação, em novembro de 2025, portanto, novembro passado, eles já tinham sido libertados da prisão, mas tinham sido transferidos para a Embaixada Francesa em Teherão. Embaixada Francesa, e eles estavam lá a viver com proibição de viajar, mas finalmente, e com mediação de Oman, conseguiram a libertação efetiva, mas claro que não há almoços grátis, e houve uma troca.